sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso querido podcast Olho Clínico. É com muita satisfação que hoje vamos apresentar o episódio número 10. Muito obrigado por todos vocês que tenham subscrito, tenham nos seguido, tenham posto like, tenham compartilhado o podcast Olho Clínico. Abraça-vos a todo momento, somos gratos, só chegamos ao episódio 10 por vossa causa. E por estarmos no episódio número 10, vamos fazer um episódio diferente. Temos hoje conosco os nossos colegas de antena, Braulio Lorena, Eduardo Chaves, e temos uma visita, Judite Mestre. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, 500, pelo convite. Ok, não tens que agradecer, a casa é tua e sempre que tiveres disponibilidade nós vamos estar aqui para te receber. Judite, na nossa conversa de hoje nós queremos saber um pouco sobre aquilo que foi a tua vida ligada ao desporto. Sabemos que, infelizmente para a Benguela, desde o ano passado que te desvinculaste do mundo da arbitragem. E pronto, nós queríamos começar por saber como é que começou esse amor pela arbitragem. E no fim eu vou te fazer essa pergunta, prepara-te, por que que abandonaste? Mas como estamos no início, começa pelo início mesmo. Bem, mais uma vez obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto Olho Clínico. O amor pela arbitragem surgiu desde muito pequena, mas não na vertente de paixão enquanto árbitra. Ok. Na vertente de paixão como amante do desporto e fundamentalmente o futebol. Certo. Naquela altura, foi mais ou menos há uns 12 anos, era miúda, devia ter uns 14 ou 15 anos, tinha decidido jogar futebol feminino. Ok. Mas a minha família não aceitou devido às condições que haviam. Tinha que treinar nos bairros, em campos pelados, sem segurança. Então eles não me deixaram jogar futebol. Depois de uns 3 ou 4 anos, o Conselho Provincial de Benguela, de arbitragem, estava a precisar de meninas para serem árbitros. Árbitro, não é assim que se diz, árbitro, mas muita gente, por ser feminina, por ser mulher, diz árbitra, mas o correto é árbitro mesmo. Convidaram, eu fui para lá, fiz o teste e a partir dali, com os meus 17 anos, comecei, terminei com os 29. Ok. Uma carreira mais ou menos curta, né? Dos 17 aos 29. Mas também não deve ser fácil ser árbitro, né? Menina no nosso país, mulher nesse caso. Porque só a profissão da arbitragem, né? já é difícil. Imagino para mulheres que em todo o mundo já é uma profissão que é muito, não sei se é desvalorizada, mas eu acho que é pouco respeitada mesmo. Desvalorizada também mesmo. Porque tem aquela ainda, existe aquela do machismo, né? Que deve ser alguma profissão que é só para homens. Exato. E tal. Existe muito isso também, e mesmo no próprio futebol também existe isso. Que diz que é uma profissão para homem, mas eu acho que já vem crescendo, né? Já vem tendo mais número de mulheres a praticar essa mesma arbitragem e é de louvar. Até a última vez que tiveste contacto com a Associação Provincial, neste momento estamos com quantas mulheres como árbitro? Como árbitro aqui na província de Benguela, na primeira divisão, que é o Girabola, não temos nenhuma. Ok. Internacional, claro, também se não tem no Girabola internacional, não tem. Temos como ter, exato. Mas a nível provincial e da segundona, até o último contacto deviam ter umas 4. Umas 4, ok. 4 meninas. Ok. Sim. E dentro daquilo que são os teus projetos de fórum pessoal, alguma vez passou-te pela cabeça influenciar outras mulheres a se tornarem árbitro de futebol? Ou, desculpa, de um desporto que seja? Por acaso essas meninas que estão, a maior parte delas foi por influência minha. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Influenciei elas e também enquanto professora também motivava algumas estudantes minhas a praticarem. Algumas tentaram, desistiram, mas não é fácil. Não é fácil. Muitas meninas passaram pelo Conselho Provincial de Arbitragem, mas mais de 80% acabam por desistir. Mas por quê? Há algum... Como é que eu posso dizer? Os testes para a própria admissão são muito rigorosos, ou os testes físicos, alguma coisa assim parecida? Começa os testes também, mas agora a FIFA já foi mais, vamos dizer, mais carinhosa com as meninas, porque antigamente as meninas tinham que fazer o mesmo teste físico que os rapazes, os mesmos tempos, as mesmas distâncias.
Tudo igual aos homens, mas agora já tem teste para mulher, teste para os homens. Por exemplo, se os homens têm que percorrer 40 metros em 5 segundos e 20, as meninas já podem fazer até 6. Okay. Então já tem algumas prerrogativas já a favor devido da ao mulher. Próprio organismo, por vezes a mulher vai fazer teste menstruada, não é a mesma coisa. O nosso organismo é diferente de homem. Pós-maternidade. Exatamente. Homem e mulher é mesmo diferente. Então a FIFA também levou isso em consideração. Começa por ali. Sim. É mesmo difícil. Depois vem na própria altura de selecionar as equipas. Os próprios colegas árbitros também não confiam nas mulheres. Okay. Quando o presidente diz que a Judite vai fazer parte da tua equipa, só por seres mulher, ele também já fica, não, ela não vai ser capaz de fazer isso. Pode me criar muitos transtornos. Exato. E depois a mulher, quando está ali no meio dos rapazes, tem sempre uma coisa de diferente que eles não querem. E depois vem a questão da vida pessoal. Certo. Por vezes os maridos também, não foi o meu caso, mas por vezes os maridos também envolvem muitas viagens. Exato, muitas viagens, os filhos, pode ter uma gravidez complicada, um filho com alguma necessidade especial, que tem que ter a atenção da mãe e que vais ter que abandonar mesmo. Abandonar mesmo. Ok, Judite, eu agora vou um pouco mais a fundo, porque quando nós convidamos alguém com a tua trajetória na arbitragem, que é algo raro, posso assim dizer, hoje nós temos muito poucas mulheres árbitros, gostaria de saber a nível organizacional. Fala-nos um pouco daquilo que é a Associação de Benguela, para depois falares da Associação Nacional de Arbitragem, a todos os níveis, mediante o que tu quiseres falar para nós e para quem nos vai ouvir. Eu posso dizer que durante esse tempo que eu tive na arbitragem, o Conselho de Arbitragem foi sempre dos mais organizados. Se tivermos a analisar a Associação Provincial de Futebol em si, tem muita organização. Mas os árbitros, naquela categoria dos atores do futebol, estão mesmo em último. Okay. São os mais criticados, são os que no fim são os culpados de tudo, mas em termos de atenção, em termos de reconhecimento, são os últimos. Até o ano passado, um árbitro por jogo recebia 75 mil kwanzas. Ou 70 mil kwanzas, 75 é o comissário, 70 mil kwanzas. Quanto é que recebe um jogador de futebol? E o árbitro é que é o juiz, ele é que vai decidir, ele recebe esse valor. Ganham muito mal. Pouco, é menos, o assistente ganha 60, 65 mil. E vocês por vezes têm... Qual era a média de jogos, por exemplo, que tu tinhas num mês? Era escalada quantas vezes por jogo? 2? 2. Se falhas, ficas suspenso, és capaz de ficar 3 meses sem arbitrar. E olha, estamos a falar da Judite, que nos disse há pouco tempo que também é professora. Exatamente. Imagina um colega que só vive da arbitragem. E tem muitos. É a maior parte. É a maior parte, porque tens que te dedicar muito àquilo. Uma das coisas também que o cliente vai me perguntar no fim, mas tem que ter tempo para aquilo. Certo. E ter tempo daquilo, estás a abrir mão de outras atividades que te podem dar alguma fonte de rendimento. E falando de um fórum mais abrangente, a Associação Nacional, para quando tivemos a situação da Covid e de vez em quando temos algumas situações que vos impede de praticar a vossa atividade, vocês têm alguma área que cobre a nível de custos? Onde vocês podem fazer uma requisição ou explicar o que estão a passar que vos ajudavam? Ou quase isso não se fazia sentido? Eu não sei. Sei é que os árbitros têm um fundo. Okay. No fim de cada jogo, cada árbitro tem uma percentagem, cada membro da equipa de arbitragem, começando pelo comissário, terminando no quarto árbitro, tem uma percentagem que depositam ao Conselho Central de Árbitros. Okay. Para alguns fins, se calhar pode ser um desses. Não sei se algum árbitro com necessidade, falta de dinheiro, pode escrever ao presidente, que por acaso é um bom presidente, é um grande líder mesmo. Sim, senhora. Se calhar aconteceu, mas não sei. Não sei. Mas existe um fundo. Se está destinado a isso, para essas situações também, eu não sei. Mas existe o fundo. Existe. Okay, já foste um bocado mais lá para frente, né? Em perguntas assim mais específicas, já tem a ver com a arbitragem. Eu queria voltar um bocadinho mais naquilo que é o início da trajetória, né? Porque também todos queremos saber, as pessoas que vão nos acompanhar certamente vão querer saber mais sobre a trajetória do que aquilo que foi até chegar ao nível mais alto, né? Por exemplo, tu começas aqui em Benguela, certo? Ligado aqui ao... Como é que é? Associação Provincial de Futebol, APF. Sim, eu queria perceber qual é o primeiro jogo que tu, por exemplo, tens um contacto... Qual é o contacto que tens em primeiro lugar com um jogo? Como é que tu apitas? Se não te lembras qual foi o primeiro jogo?
Como é que foi? Como é que correu? Lembro-me. Esse jogo foi no campo do Arregaça. Foi Sporting de Benguela e Unidos da Cambanda. Foi jogo de juvenis. Nesse jogo eu não levantei a bandeira para nada. Para mim não houve fora de jogo, não houve pontapé de baliza. Sim, sim. Eu sou assistente. Assistente, sou assistente. Não fiz nada, Braulio, não fiz nada. Eu só corria de um lado para o outro e tremia que tremia. Foi horrível. Então esse jogo foi fixe, não fora de jogo. Foi horrível também, os porque eu pensei... Os avançados ficaram bem felizes. Tá vendo isso de ser já filhinha de papai? Pensei que fosse chegar lá no estádio, um balneário pronto para mim. Fui com a minha calça, sem nada no fundo, com a minha blusinha também, sem nada embaixo da blusa. E não havia balneário. Como é que eu ia me mudar? Para pôr o equipamento. Como para pôr o equipamento? Essas histórias aqui é que nós queremos saber das caricatas. Tive que ir lá para trás, aquele estádio da Arregaça. Ainda bem que o Sporting Benguela já está na primeira divisão e pensaram em reparar aquele estádio. Repararam. Horrível, cheio de urina e porcaria lá atrás. Tive que ir lá para trás, me mudar e entrar no terreno de jogo. Mas não fiz nada nesse jogo, só corri. Não teve nada. São histórias engraçadas que nós certamente fazem parte da tua carreira, que tens de orgulho e nós gostaríamos de saber, então por isso é que eu te fiz essa pergunta. Não, muito bem. E agora, e de outra forma, depois como é que tu entras mais mesmo a nível profissional? Como é que chegas até o jogo já do girabola, os jogos assim com mais assistência, de mais importância nesse caso, né? Será que é uma escala que vocês têm que subir também como se fosse um jogador, né? Que tem etapas que começa na base, depois tudo para intermédio, depois começa a subir. Como é que tu alcanças esse nível de chegar até ao principal escalão do nosso futebol? Internacional. Foste fazendo jogos aqui, não, internacional ainda não, só quero saber mesmo do futebol nacional por enquanto aqui, gira bola. Okay. Também estás na segunda divisão, certo? Exato. Mas a minha trajetória foi muito rápida. Foi muito rápida? Eu entrei, acho que eu só fiquei 3 meses a estagiar, depois fui logo para a primeira provincial e de seguida já estava na segunda divisão e depois girabola. Acho que eu entrei 3 anos depois, entrei com 17... 3 até muito, acho que foi 1,5. Com 18 a fazer 19 já estava no girabola. Não demorei. Mas foi pela qualidade mesmo ou se calhar pela escassez acredito também que foi... Queriam ter a inclusão de género no desporto, se calhar não sei se era pela qualidade, se era por isso. Eu tive a sorte de, no ano que eu entrei, ter um campeonato nacional de júnior e juvenis aqui na nossa província. E eu fiz um excelente campeonato. E o presidente de árbitros naquela altura, que era o senhor Carvalho Neto, esteve... era vice-presidente na altura. No ano seguinte é que foi para presidente. Então ele gostou. Pôs-me logo na segunda divisão e depois... Foi só subir. Rapidamente. Das árbitras mais jovens. E nesse teu percurso já tiveste algum... Nós vemos muito no futebol, né? Quando há aqueles... Ou será que por apitais, na sua maioria, parte de jogos de homens, eles ficam com aquele receio que quando é uma mulher a apitar, eles não fazem confusão do tipo, tens uma decisão, tomas uma decisão, né? Não estão tomas uma decisão, posso dizer, gritada e faltado respeito conforme acontece de homem para homem. Tomas uma decisão. Muito obrigado. Eu já estava a chatear. Obrigada. Mas pena para mim, eu já tinha muito tempo. Eu queria perceber se havia aquela... Já ouviste ofensas? Sim, se já ouviste ofensas, se já ouviste algum tipo de desrespeito por parte dos jogadores quando tens assim, uma decisão que um deles não concorde com essa mesma decisão? Já aconteceu, mas eles respeitam mais as mulheres do que os homens. Quando estás lá, ele tem mais cuidado e pode te ofender, mas depois ele vem à tua atrás e pede desculpa. Teve uma vez um jogo no Libolo, como é que se chama? O Boa do 1º de agosto, né? Estava no 1º de agosto, foi Libolo 1º de agosto. Então, o arremesso era a favor do 1º de agosto. E eu mandei para o Libolo. Estava mesmo distraída. Então, ele me mandou vai para isso. Eu olhei para ele, depois continuei. Então, ele é arrependido. Numa oportunidade de canto, ele veio no meu ouvido e disse: "Está bem, senhora juíza, desculpa, eu não queria falar aquilo." Então, eles ofendem, até os treinadores, quando era mais comigo, e por isso meus colegas gostavam muito de me colocar como primeira assistente. Porque a primeira assistente é que fica ali no banco dos treinadores. Então, por ser mulher, eles moderavam um bocadinho. E na bancada?
Não, a bancada ali era o contrário. Depois, Na bancada não havia filtro. Judite, os nossos campos, posso agora alguns chamar de estádios, há alguma proximidade entre o local onde está o assistente e a bancada. Na Dá bancada para ouvir mesmo. Aqui dá para dizer os disparates? Melhor não. Melhor não. Já viste um estádio completo mesmo? Está a ver aquelas ondas que fazem do futebol? Exatamente. Um estádio completo, ele a levantar a chamar filha disso, filha daquilo. Não deve ser bom. E quando aconteceu essas coisas, Como é que tu reagiste? Te perdeste o controle? O que é que você... depois de ter acontecido isso, acabaste tipo, agora vou mesmo fatigar a equipa que está a me ofender? Ou até ficaste, não, agora tenho que ajudar que é para ver se pare? Qual foi a tua decisão nessa altura? Da primeira vez que eu fui ofendida assim em estádio mesmo, num grande volume de pessoas, eu chorei muito depois do jogo. E fiquei abalada durante o jogo mesmo. Já não foi a mesma coisa, fiquei totalmente destabilizada. Nós tínhamos auriculares, eu estava a falar com o meu chefe de equipa, acho que foi o Talaia. Foi o Talaia. O Talaia foi o meu primeiro chefe de equipa. Ele mesmo é que me segurou. Eu disse, aqui não consigo mais. Até fora de jogo ele já estava a tirar também, porque eu fiquei totalmente destabilizada. Mas foi da primeira vez. Mas depois passou. Não vou prejudicar. Mas lá no início trabalho vocês normal. não tinham aqueles escutadores que tinham comunicação com o primeiro árbitro. Como é que vocês faziam naquela altura? Com o barulho Como do é que estádio? Até agora temos já bandeiras de bip, não sei se vocês sabem. Não. Bandeiras agora dos árbitros têm um bipzinho que ele apita e vibra aqui no ombro do árbitro principal. O assistente apita. Os sinais são diferentes para fora de jogo e para falta? Não, os sinais são diferentes do primeiro assistente, o som é diferente do primeiro assistente com o segundo. Ele já sabe quem está a apitar se é o primeiro ou o segundo, só disso. Mas antes de ter eram códigos, nós ensaiávamos. É código, se vocês prestarem atenção, os árbitros, eles fazem muita linguagem corporal. Mas tem que prestar bem atenção. Às vezes, no lançamento, quando ele tem dúvida, o colega já muda a bandeira para a mão direita, é para essa equipa, muda já para aquilo. É código mesmo, São temos coisas que vão sinais. treinando De para olho também, quando ele falhar. tem dúvida, faz uma coisa ali, ou pega aqui, quando Tudo é cartão ensaiado. amarelo é aqui, quando é vermelho é a mão atrás, Eu tudo é sempre ensaiado. tive uma curiosidade em relação aos lines. Vocês acabam por correr quase a mesma coisa que o árbitro Não, o árbitro principal, corre né? mais. O árbitro corre Vocês mais. ficam aí na linha, sempre acompanham as jogadas, como um lateral O subia descendo penúltimo, toda hora. o nosso trabalho, nós falamos que somos os maridos do caça-homem do penúltimo, que é o defesa, porque a nossa principal missão vai ser o fora de jogo. Então tens que andar sempre com o penúltimo defensor. Se ele para, tu paras. Se ele anda, tu andas. Se ele corre, tu também corres. É muito difícil tirar um fora de jogo. Eu acho que seja muito difícil. Tu, assim, numa linha reta e vezes a olhar tipo para... no momento em que o passe foi feito daquela zona, estava em fora de jogo. Tu olhas assim para aquela perspectiva, como é que se chamam aquelas linhas que os árbitros marcam? Que agora o vídeo marca. Como é que se chama aquelas linhas? Tu tens que imaginar aquilo na tua cabeça, porque não tens lá o... uma linha. Imagina. É um vetor. Vocês têm que imaginar um vetor assim reto para conseguirem tirar fora do jogo. Tens é que lutar para estar bem posicionado com o penúltimo defensor. Tem que estar mesmo o mais, não é? O mais reto possível. O mais reto possível na direção dele. Ali a chance de erro vai ser menor. E o olho na bola. É um trabalho difícil mesmo do assistente. É difícil, porque eu estou aqui a imaginar. Um olho está no jogador e o outro tem que estar na bola para ver qual é o momento de passe. Por vezes, o que é que acontece? O assistente só fica fixado no penúltimo defensor e não vê o momento em que a bola parte. E muita coisa acontece ali. E até agora aqui sim a imaginar eu olhar para uma linha reta, alguém lá a 25 Mas metros. treina-se, Braulio. É por isso que nós, do dia para a noite, que a pessoa vai ser árbitro. Tens que treinar, treina-se. Deve ser muito difícil, deve ser complicado. Mas pronto. Treina-se. Há um treino para isso, por isso é que vão lá com os árbitros treinam muito. Os árbitros treinam muito. Então, os árbitros da primeira categoria treinam muito. Poderiam, se tivessem mais condições, fazer melhor ainda. Mas eles treinam muito. E tu tinhas que ir treinar em Luanda de quando em vez ou os treinos eram aqui? Os treinos eram aqui, os testes é que eram em Luanda. Mas alguns também aconteciam aqui. A maior parte é que eram em Luanda. E treinavam todos os dias como se fossem jogadores normais? De terça a sexta-feira. De terça a quarta era um treino mais físico, de resistência e velocidade. De quinta a sexta eram
Treinos de campo, simulações, situações de jogo. E qual foi, eu tenho uma coisa daqui também para ti, qual foi o terreno mais hostil ou o estádio mais hostil que tu já tiveste a apitar aqui dentro de Angola? Dentro de Angola foi no Ige. No Ige? Eu saí no carro da Pire. O Ige estava complicado, né? 4 de abril. Era o Santa Rita Casa de de Santa Casa. Rita. Era Santa Rita, mas não era o Santa Rita? Acho que era o Santa Rita, sim. Ou Dragões do Ige. Era Santa Rita de Casa. Sim, os Dragões vão estrear só agora. Sim, Foi um sim. jogo Mas já difícil, estavam. né? Já estavam? Já estavam. Ok. Foi dificílimo. Dificílimo que eu saí no carro da Pire, meu Deus. Mas vocês erraram muito para isso acontecer? Sim. Ou é como... Aquilo também erramos bastante. Foi um mau dia também para vocês. Foi um mau dia que até não dá para falar muito. Mas os erros dos árbitros, os jogadores quando erram, os jogadores acabam por aceitar, né, e tal, mas quando é um árbitro também Guardamos um ser para a humano... vida toda. Tu não esqueces. Os erros O Fientes, dos por exemplo, anda muito chateado do corpo do que fatigou a Académica. Académica não. O primeiro da Agosto é que me consolou. Na Liga Champions Estamos a Africana. falar quanto tempo? 30 Eugênio, minutos, né? quase. É mesmo, o teu Eugênio. colega. O teu colega. Mas acontece, olha, ser árbitro é difícil. Ser Yeah. árbitro Não, é por difícil. algumas coisas que vais passando agora. São segundos. Mas também o árbitro é o elo mais fraco. Temos guarda-redes a falhar, Tens de tomar decisões muito treinadores a milimétricas, falhar, jogadores a falhar com a baliza aberta, mas vocês não guardam tanta mágoa. Guardam Não, dos nos árbitros. árbitros nós por quê? guardamos mesmo. Por quê? Não sei se é bom, mas guardamos Porque há mesmo. decisões do árbitro que às vezes fazem perder, a tua equipa perder pontos, você fica muito chateado. E o ponta de lança que está a falhar com a baliza aberta? Pá, também é o verdade. treinador também que está a ver a equipa ir abaixo, mas não muda de estratégia. Exato. Insiste sempre no teimoso e no Piqué, pronto, assim, por exemplo. Tinha que dar 15 anos. Judite, e como benguelense que somos, eu gostaria de saber se alguma vez tiveste a primazia de apitar uma equipa de Benguela ou por seres de Benguela, a federação não aceita que apite. Os derbys de Benguela nós apitávamos. Já Ok. fiz muita académica maio. Era Ok. um dos jogos mais difíceis, porque parecia que estamos todos entre irmãos, entre família. Exatamente. Mas já fiz muito bons jogos também. Os derbys, no Girabola, o conselho prefere assim. Quando são equipas de Benguela entre si, Sim. vai acontecer muito. Iliete agora com o Sim, Sport. Sporting com a Académica. Com a Académica. Quando eles estiverem a jogar, vamos só reparar entre si. Os Normalmente árbitros a serão arbitragem locais. é Quer nossa. dizer, Logística, né? se virem. Não, também se virem. Porque as equipas de Benguela também são um bocadinho complicadas. E aí no buraco também da casa do 500 Os é difícil árbitros jogar. Lá é não mesmo gostam de difícil. Eu já ia apitar perguntar. académica. Os árbitros não gostam de apitar jogo Porque da somos académica. assim tão hostis? Não, é que quando a académica, quando joga em casa, tem uma força Sim, tão o grande, buraco. tão grande, que os adversários também, pode ser 1º de agosto, pode ser Petro, equipas grandes, vêm-se muito Por aflitas. acaso, desde E o 1º de agosto dificultam. eles travam bué aí. A académica é muito forte quando joga em casa. Raramente o 1º de agosto ganha no buraco. Desde muito pequeno que eu vejo jogos no buraco e digo que tens mesmo razão. O buraco é terrível. É terrível. E por acaso, quando o Brau fez esta pergunta do estádio mais difícil onde Passou, apitaste, dizem que o buraco tem uma atmosfera diferente por estar localizado assim entre montanhas. No e num buraco sítio- mesmo. a nível, Tá é no no buraco, buraco, porque a tá nível, no de som, buraco. a nível de som, tirando o som que acústica vem, quando está, que vem né? do outro lado da montanha, nós que estamos normalmente na bancada central, camarote Uhum. e tudo, todo o som que nós fazemos não vai pro ar, vai bater na montanha e faz mesmo confusão, Faz faz confusão. barulho. Mas pronto, Judite, fico feliz que já tenhas apitado jogos em casa e não tens nenhuma queixa de agressões na nossa zona, Não. nem no Maio, nem no buraco, porque pronto, nós sabemos que o nosso futebol ainda de vez em quando temos alguns episódios tristes. Não sei se algum dia já passaste por um destes, tirando aquele do Ige, que não tens mesmo boa memória de arremessarem coisas para vocês. Não tenho. Não Nunca chegar até fui esse ponto, né? agredida fisicamente, só moralmente. Mas também são as coisas aí do futebol, né? Sim, Vamos assim acontece, dizer. exatamente. Quem é que são poucas pessoas que assistem um jogo e não disparatam o árbitro, nem que foi pela televisão. Sempre vai sair um Exatamente, disparate. sempre. Yeah. Mas física nunca tive, em Benguela também não. O único episódio triste foi esse Aquele do Ige, Sim, senhor. que tivemos que ser escoltados pela polícia. E alguma vez já tiveste algum desacordo entre vocês, entre tu que és o árbitro assistente, com o árbitro principal? Alguma vez sei lá, já notaste que ele está a errar muito, que até parecia suspeito? No sentido de que está a errar muito e parece suspeito, não pensava dessa forma. Mas já tivemos decisões contrárias e por vezes no intervalo também tínhamos que conversar porque é que estava a acontecer Aquilo, aquilo, o que é que se exato. passa. Não estás a ver os meus sinais. Por vezes
assinalas uma falta, não liga, um fora de jogo, não liga, manda acalmar. Acontece. Já que estás aqui agora, já que chegaste até aqui, agora faz a tua pergunta. Eu já ia fazer. Eu já ia fazer. Por isso já sei qual é a vossa pergunta. Por isso eu comecei já nessa lei. Já que estamos nessa aí de suspeição e o resto, eu quero saber se alguma vez vocês já foram... Já houve tentativa de suborno? Alguma vez já presenciaste isso? Uma tentativa de suborno? Não precisas dizer com qual clube, porque até nem fica bem. Mas se já alguma vez houve alguma tentativa de suborno? Já, durante a minha carreira, já existiram 3 tentativas de suborno comigo. Diretas. Diretas ou com... Sim, normalmente vão ter com o árbitro principal. Né? Por isso é que eu aumentei o diretas uma para direta saber. e outra indireta, mas não quer dizer que foi com o árbitro Mas qual é o principal. combo? É aquele combo mesmo que você pensa no Uma fogo. micha assim. Será mesmo que... Ou um como combo que dá da para pele? alavancar alguma coisa. Olha, vocês ainda vão a tempo de se inscrever. Vão Pra- lá, pra para arbitragem. saber. Não, só queremos saber se o dinheiro assim é Se o cachê é aliciante ou São não. cachês Não, avultados ou não? muito. Foi aliciante, por acaso foi. Sim, Não, senhora. mas pela tua Mas integridade, mantiveste aquela preferiste que é a tua não. integridade. Como sempre, eu posso afirmar aqui no podcast Olho Clínico, posso afirmar em qualquer rede televisiva, durante toda a minha carreira, não recebi dinheiro de nenhum clube. Sim, senhora. Das vezes que errei mesmo porque falha por mesmo da falha Judite. humana. Exatamente. Errei, por exemplo, teve um jogo a final da taça de Angola, entre o Benfica de Luanda e o Cabos Corpo. Na altura, o Benfica de Luanda estava com muitos apoios. Exato. Muitos apoios antes de Onde um dos principais era o E esses BIC. jogos Era o BIC. têm mas era o BIC. tem alguma carga emocional mais elevada por ser final, por ser um jogo importante? Tem. Mas o exemplo que eu quero vos dar do erro desse jogo foi crasso mesmo. O Cabos Corpo estava a perder, depois empatou e virou o resultado. Eu acho que foi o Dr. Lamy que fez o jogo de virada. O homem das O golo da luvas. virada. O homem das luvas. E ele já tinha um Independentemente da cartão. temperatura. Ele já tinha um cartão. Não Amarelo. foi o Dr. Lamy, porque o Dr. Lamy não tirava a camisola, foi um outro. Esse jogador já tinha um cartão amarelo. Ele marca o golo de virada a favor do Cabos Corpo e ele tira a camisola. Ele sem camisola passa na minha frente. Eu não vi. Mas isso não tem que ser o árbitro principal? Ele também acho que não viu. Sim. Mas na câmera, quando nós vimos o replay do jogo, Ele passa sem camisola. eu estou a ver mesmo ela passar na minha frente sem camisola. Era para o segundo amarelo. Quem é que vai dizer que a Judite errou ali por falha humana? Mas foi falha humana mesmo. E teve influência Não vi. direta no resultado. Teve influência direta no resultado porque ainda dava tempo deles jogarem. Quer dizer, Se calhar se calhar ficava era mais com para menos um 2-2. e era o jogador que mais estava a dar trabalho. Agora podemos fazer aqui Pronto. aquela dessa questão da semana Não, passada para a Braulio. Judite, já que ela falou de tirar a camisola. Não, Braulio, vamos trazer. Deixa só. Judite tocou num ponto estamos que eu na quero. carreira, calma. Exato, que eu quero aprofundar. Judite, não sei se foi o jogo mais alto da tua carreira, mas estamos a falar da segunda maior competição nacional, que é a Taça de Angola, e estamos a falar de um momento. Pelo que me explicaste, essa taça vê-se que era mais ou menos na parte intermédia da tua carreira, que foi sim. mais ou menos nos últimos tempos em que o Cabos Corpo chegou a uma final e o próprio Benfica hoje em dia quase já nem existe, Não equipa existe. sénior. O jogo foi em que estádio? Coqueiros. Epa, eu imagino o clima que estava tu atrás. Eu acho que aquela. Eu percebo porque é que você não viu ele sem camisa. Era muito grito. Era o muito Benfica de grito. Luanda é quase daquela zona. Aham. O Cabos Corpo é sim, então, se não, a claque. Naquela altura é das Naquela mais altura, barulhentas das do mais país. Eu não barulhentas. imagino eles a perderem e fazerem uma virada. Eu acho que dou por um desconto, minha amiga. E a claqueta do Cabos Corpo estava atrás de mim. Naquele jogo eu fui a segunda assistente. Ele marca, passa por mim e vai festejar Ok, com os mas adeptos. esse- mas esse Eu Um é- não fimba na vi. fimba à tua frente. Eu Ok, não vi. ouve ainda você. Mas esse erro é daqueles que muita gente não vai perceber, tá? Por ser um segundo amarelo e por ser por falta Exatamente. e por ser por se tratar de tirar a camisola. Se fosse algo tipo uma falta que é para segundo amarelo, as pessoas iam perceber. Agora, Não, como mas foi isso para olhar para vos fazer ver que o Sim, árbitro tu por percebeste, vezes... mas não houve aquele Não, alarido por por vezes causa das você pessoas. julga o árbitro, ele não viu mesmo isso. Não viu. Está a ver aquela questão humana, naqueles momentos às vezes mais crassos Mais do crassos jogo, do jogo. vem mesmo ao de cima, mostra que esse não é Deus. É um ser Aqueles humano. erros, acreditem em mim, isso também é para mudar um bocadinho a vossa mentalidade quando julgam os árbitros. Certo. Há coisa que ele não vê mesmo.
E hoje temos o VAR também ali, estamos a ver como é que é possível. Mesmo depois de Isso terem existe, revisto. Exatamente. Mas não dá batota conta. também existe. Não, batota existe. Sim, também. Mas existem muitos erros que parecem batota, mas não são batota. E depois desses jogos, vocês têm a classificação do Conselho de Arbitragem, certo? Temos um avaliador de árbitros que chama-se comissário. Ok. Comissário ao jogo, e ele avalia A toda a nota máxima equipa. vai de 0 a 10. A avaliação vai de 0 a 10, né? 100. 5 é na rádio. Na rádio. É verdade, Sim. Judite, aquela avaliação que dá-se na rádio 5 conta alguma coisa para a vossa performance? É só mesmo para nós ouvintes estamos informados daquilo que foi a vossa prestação? É só para os ouvintes, mas sabemos que a comunicação social Tem muita força. tem força, né? Sim. Um árbitro que só recebe nota 1, nota 1 e põe num clássico, num Petro 1º de agosto, de antemão já não vai ser bem visto. Certo. E sabemos a audiência que a Rádio 5 tem, aquelas previsões todas que eles fazem. Então, se eles estiverem a fazer um pré-jogo com um árbitro que só recebe 1, 2, já vai ser um peso para o próprio árbitro. E nós também, enquanto árbitros, eu não gostava, quando depois de um jogo a nota foi 2. Aquilo te baixa a mesma moral. O que é que nós fizemos para ter 2? Ficas logo triste. Mas quando a rádio te dá um 4, um 5, hoje trabalhamos. Hoje trabalhamos. Por mais que não valha nada. E qual foi o ponto mais alto da tua carreira? Em termos de arbitrar um torneio ou um jogo? Um jogo oficial. O ponto foi quando eu consegui ser árbitro internacional. Sim, senhora. Mas um dos jogos mais difíceis, e eu acho que foi o melhor jogo da minha vida, foi o jogo Petro de Luanda Cabos Corpe. Ok. No 11 de novembro. Jogo no 11 de novembro. Aquele era um jogo que não sabiam que tipo de árbitro colocar. Estavam entre os internacionais, os de top 5. Depois ficaram para o top 3. Graças a Deus eu estava no top dos 3 assistentes. E fui para aquele jogo. Foi o jogo decisivo do campeonato naquela altura. Consegues datar esse jogo? Mais ou menos em que altura? E quem ganhou? Foi o Cabos Corpe. Correu sem Ganhou sobressaltos, 2-1. né? A arbitragem foi limpa. Foi limpa e foi um jogo limpo. Bom jogo O de se estádio assistir. hoje de novembro estava abarrotadíssimo. E as expectativas daquele jogo também eram altas. Então nos deram uma responsabilidade que tivemos uma reunião de emergência com o presidente do conselho a pedir que fizéssemos um bom jogo para limpar, excelente. porque estávamos a passar por uma fase de más arbitragens. Exatamente. E de muitos escândalos ali no nosso futebol. Então, por ter corrido da forma que correu e de termos atuado da forma que atuamos, foi o melhor jogo. Mas o ponto mais alto da carreira de qualquer árbitro é internacional. Sim, senhora. Quando cheguei à internacional, pena que não pude ir mais longe, meu sonho era chegar mesmo até um mundial. Mas participei em vários torneios. Foi bom. É isso aqui importante. E Judite, quem te pergunta? Judite, e como adepto é fantástico, diz-nos como árbitro, não sei se tivesse a oportunidade, alguma vez apitaste o Petro 1º de agosto? Não. Não, Petro 1º de agosto não cheguei Não a chegaste, apitar. né? Não, Ok. não apitei nenhum. Diz lá. Eu queria perguntar agora, Judite, como é que tu olhas para o panorama atual da nossa arbitragem? Como é que tu vês a arbitragem? Quem é que tu consideras nesse momento o melhor árbitro angolano? Aliás, acho que isso é unânime, né? Sim. O que está no Mundial, como é que se chama? Gerson Emiliano. Mas aquele é assistente. Ele é Ele é assistente, sim, mas é mesmo na categoria É o dele. Né? nosso porta-bandeira. Dizem que é dos mais experientes em África, por isso é que está lá no Mundial. lá no Como é que Mundial. tu olhas para o panorama atual da nossa arbitragem? Eu, pessoalmente, acho que a nossa arbitragem já teve momentos melhores. Ok. Momentos melhores, com árbitros bons mesmo, com árbitros, para além de árbitro só, de tentar progredir na carreira enquanto árbitro, tentavam evoluir também profissionalmente fazendo outras coisas. Acho que tivemos um momento bom Nesse aspecto. Agora tem muita juventude, acho que tem que ter muito trabalho também. Acompanhamento. Isso, acompanhamento, aconselhamento. Mas acho que estamos no bom caminho. Em termos femininos também já tivemos melhor. Era isso que eu queria perguntar. Yeah. Eu queria perguntar mesmo, tentares fazer desde que começaste, durante e agora, tem havido mais mulheres nesse ramo da arbitragem ou baixou? Em número
tem aumentado, mas em consistência tem diminuído. Okay. Quer dizer, aparece muitas no ano, mas no ano Depois seguinte já não tem. ninguém. A consistência é que está difícil. Okay. Mas em número aparecem agora mais meninas em relação aos anos anteriores. Mas Nesse momento tem alguma mulher internacional, árbitro internacional? temos a Tânia Duarte da Willa. Que é assistente? É árbitra. Árbitro principal. Temos. Acho que a Dália também, assistente do Namibe, ainda está. Não sei, são já das mais velhas. Mas agora só ficaram as E mais nesse velhas. ramo da arbitragem também tens algum árbitro, tanto masculino como feminino, que tu sempre te espelhaste e que achaste sempre que gostarias de ser, pelo menos, chegar próximo do nível do No nacional, né? Não, internacional. Como referência, Internacional ou nacional. Eu Sim, gosto. pode fazer as duas. As duas, sim. E tanto masculino como feminino. Feminino. Masculino. Feminino, não tenho nenhuma referência, porque a visibilidade delas estão a aparecer agora. Agora, onde tu já estás no Isso, já ativo. terminei. Masculino, aqui no nosso campeonato, no nosso país, é o Gerson. Sempre tentei imitar o Gerson Emiliano, é o que vai para o Mundial mesmo. Ok. É a segunda vez, né? É a segunda vez que vai para o Mundial, mas está em quase todas as finais, dos torneios da África, nos jogos mais Exatamente. difíceis dos campeonatos africanos, lá está ele. Nas zonas do Maghreb e companhia, né? Onde é Ele difícil mesmo, de se ele é que aplicar. é o militar. Exato. Ele chega lá e é uma pessoa muito humilde e também bem disposta a ensinar os demais. Ensinar, aliás, os demais. Judita, agora, a diferença... Não falou ainda de fora. A nível internacional. Não falou? internacional. Tô acelerado. Tinha o. Agora esqueço o nome dele. O careca. Colina. Não, britânico, inglês. Mike Dean. Mike Dean? Não. O Big, o polícia. O Awad Web. Este era. Acho que queres confusão comigo. Não gostei dele? Não, porque Batata tava ele super é o Esse era o ele é o árbitro que mais ajudou o Manchester a ter o número de Premier Leagues que tem. Eu gostava muito dele. Em Portugal também, o que agora apresenta a Liga, Pedro Proença. Também gostava Esse dele. lhe partiram a boca no Colombo, No porque Colombo, estava bem fincadamente. Não gosta de bater Ele é Eu batateiro. gostava muito dele. É a postura em si. São Exato. pessoas que quando estão erradas, estão a batutar, eles continuam lá. Exato. Tá vendo? Esses assim firmes. O árbitro dão principal segurança. é como tipo o chefe de todos os árbitros, né? É o chefe de equipa. Ele chama-se chefe de E equipa. como é que se chega a ter um árbitro de principal de campo? Tu tinhas que fazer mais algum upgrade? Tinhas que... Ou ficavas Não, assistente. é como aquilo de seleção de talentos, né? Ok. Estás na primeira provincial. Chegas na primeira provincial, está na altura de ir para a segunda divisão. Ali o conselho, de acordo ao teu desempenho, porque na provincial nós fizemos tudo. Aqui nos jogos do iniciais, exato. júniores, fizemos tudo. Uma semana vai ser assistente, outra vai ser de campo. Uma vai ser assistente, Outra outra vai vai ser ser de central. Então, quando é a altura de ir para a segunda divisão, o conselho provincial de árbitros é que vai ver qual é a tua inclinação. Certo. Se estás mais para assistente ou Ou se estás mais para árbitro de campo. Então, quando deixas de para desempenhar um tipo de função, já não sais daí, ficas mesmo só aí o tempo todo já. Ficas, mas se estás na primeira divisão e achas que tens agora a inclinação para ser assistente, né? Que és árbitro de Pode campo. ser árbitro principal, tens que regressar. Voltas para a segunda divisão ou se calhar mesmo para a provincial. Refazes o processo todo. Porque tem treinos e preparos diferentes para os Assim é dois. complicado. Ok. Judite, falamos das finanças, de quanto vocês ganham, até enquanto estavas no ativo, quanto é que se chegava a ganhar. Diz-nos uma coisa, enquanto estivestes no ativo, presenciaste alguma greve por parte das associações ou da associação de árbitros? Não, nenhuma, presenciaste só nenhuma. tentativa. Ok. Os árbitros são muito pacíficos. Não, e Mesmo também agora, o Girabola estava para não começar. Ouvi-te a elogiar também o presidente. Sim, olha, o hábito. O presidente de árbitros agora, ele é muito pacífico. O Girabola não estava para começar. Não estava, exato. Não sei se vocês viram as notícias. Sim, acompanhamos, Os árbitros disseram, enquanto não se liquidar as dívidas, enquanto não subir o prêmio de jogo, acho que agora vai ficar para 110, 75 para 110, o Girabola não começaria. Mas houve ali uma conversa e que meio termo. eles aceitaram, diferente dos árbitros de outras modalidades que eu tenho visto, por exemplo, de basquete. Ia falar disto. No basquete é mesmo complicado. É complicado. Basquete, o campeonato para no meio. Para no meio. O Girabola não. Exato. Girabola não. Pode desistir, podem alguns entrar, mas nunca é a maioria. Então o campeonato Arranca. anda sempre. Tens saudades de apitar? Muita. E nunca recebeste propostas para voltar? Muita proposta e o conselho ficou triste Assim porque ainda acontece. tinha muita coisa para Para dar. dar.
mas não dava mais. Não dava. Ô, Braulio. Qualquer dia vamos organizar um jogo assim, solteiros e casados, vamos combinar o Olho Clean vai organizar. Vamos sim, jogar. Mas agora é o bom momento de perguntar porque para que ela... matar a Eu saudade. ia chegar lá, depois voltou. Judite, por que abandonaste a arbitragem? Por que abandonei a arbitragem? E um ATT, todos nós, de certa forma, regozijávamos quando te víamos na TV. Por acaso. Exato. Realmente, mas estava apertado. Cheguei Ok. num ponto da minha vida que eu tinha que decidir se me assento na minha carreira profissional enquanto professora, porque tenho que continuar a estudar, a fazer o mestrado, acabei agora o doutoramento, ou se daria tudo pela arbitragem. Pela arbitragem. Chegou um ponto que eu não conseguia passar nos testes físicos, porque não tinha tempo para treinar. A preparação estava mesmo a ficar em Estava a falha. ficar em falha. Então disse, eu comecei bem, sempre tive uma carreira bonita. Vou sair bem. Não, eu vou sair mesmo, porque não dá. Do que estar a reprovar e ser despromovida, não. Existe essa Existe. particularidade. Se tu não consegues passar nos testes físicos, é o principal requisito. Não consegues apitar. E estava difícil para mim conciliar a minha vida profissional com a arbitragem. E depois também quero me organizar. Até agora ainda não tenho filhos. Quero ter meus filhos. Quero me casar. Então, tive que abrir mão mesmo. Abrir mão. Tive que E abrir tiveste uma atitude que vai muito de encontro com aquilo que a Judite que nós conhecemos. Soubeste sair. Exato. E dizem os nossos mais velhos que saber sair também é uma grande virtude. Sem inimizades com ninguém, sem Sim, manchas. Muita gente até nem sabe por que eu saí. próprio. Pronto. Eu não sabia. Muita gente Pensei não que sabe. tivesse só tirado... A princípio era isso. Tinha Sim. pedido uma dispensa de 1 ano, mas depois vi. Decidiste não, mesmo que é não melhor dá. abandonar. Gosto muito da arbitragem, mas gosto mais da outra profissão. Sim, senhora. Sim, senhora. Tuca, ou Braulio, tem mais alguma pergunta a fazer? Não, em eu ia relação à perguntar carreira? a Judite se ela gostou de estar aqui connosco. Nesse sensivelmente foram o quê? 40 minutos, né? Mais ou menos. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Descontraído. Sim, Estava senhora. lá. Acertamos na mosca. Foi tranquilo. Gostei, eu acompanho desde o princípio o vosso projeto. Muito obrigado. Eu sou uma das pessoas que mais comenta ali na vossa página. Não sei se um dia vamos dar prêmio por isso. Vai de chegar esse dia. Vai chegar. Pronto, Estamos a mas preparar para foi dar bom. Deu para até reativar as minhas saudades de vocês. Fiquei aqui a viajar, a relembrar os meus momentos. Muito obrigada pelo convite. Judite, nós, Olho Clínico, agradecemos muito a tua presença para aquilo que foi a entrevista e não poderíamos deixar que fosses embora sem deixar uma palavra de apreço para as pessoas que te vão ouvir ou te vão ouvir e tenham ou pensam em se inclinar para a arbitragem. Bem, a palavra que eu deixo é para os amantes do desporto que têm alguma inclinação para a arbitragem. Vão. É algo bom. Para além do dinheiro que a pessoa ganha muita coisa. A arbitragem ensina-te a ser muito forte. Okay. Molda-te mesmo a tua personalidade, dá muita responsabilidade. É algo que vale a pena. Sim, sim. Então, para quem, principalmente as meninas, não tenham medo, vão à luta, inscrevam-se, treinem e sigam os sonhos. Dá para fazer muita coisa boa sendo árbitro. Sim, senhora. Já agora, o que é necessário para ser árbitro? Onde é que tem que se dirigir? Sim. O que é que tem que Aqui em Benguela tem que ir para a APF, Associação Provincial de Futebol, Ok. que fica ali na Rua da Casa Branca, Ok. para aqui, para Benguela. É ir para lá, mostrar essa disponibilidade e ficar atenta quando tiver a abertura de um curso, porque tem que se fazer um curso, tem que fazer uma formação teórica, depois o preparo físico. E dando seguimento no nosso episódio número 10, tivemos jogo da nossa seleção sub-23 em futebol e a nossa seleção, se posso assim dizer, deu uma grande alegria às pessoas que se deslocaram a 11 de novembro. E nós não nos vamos esquecer, Braulio, que nós estamos aqui quase todas as semanas a pedir o aumento, né, de público no estádio, nas atividades dos nossos clubes e principalmente da seleção nacional. E a seleção nacional teve uma exibição muito boa. Os nossos rapazes conseguiram bater-se muito bem. Já tinham ganho 2-1 a Namíbia no primeiro jogo.
E no segundo jogo, que foi no sábado, os rapazes conseguiram ganhar por 6-0. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver e ouvir em relação ao jogo, mas pronto, é para quem nos segue poder saber que nós também estamos atentos aos putos, podemos assim dizer, porque se vamos querer ter uma seleção em condições no futuro, é com estas seleções de base que nós temos que ir contando. E ganhamos 6-0 e foi bom de se saber em relação a este resultado. Eu não vi o jogo, nem sei se passou a algum lado, mas, passou, até PA. Mas Ok. vi o resultado no aplicativo e em outros grupos que mandaram e disseram que os rapazes deram carga. Sim. Isso é muito bom, porque essa seleção é a olímpica, é a sub-23. É a sub-23, exatamente. Então é a seleção olímpica. É muito bom que estejamos a começar bem, já daí da base. Nós sempre falamos disso, que às vezes tem que se recuar, Sim. que é para depois dar um passo à frente. Então, ganhar uma Namíbia 6-0 é sempre bom, porque é o vizinho, assim mostramos já que aqui mandamos nós, pelo Exatamente. menos. Então, Que ainda mandamos, porque nos sénios as coisas ficaram muito complicadas. Mas está a melhorar. sim, eu estou a gostar do também estou a gostar. trabalho do Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, sim. Tem estado a trabalhar muito bem. Senhores, também tivemos a Supertaça de Angola, num jogo que foi renhido. O Desportivo da Huila bateu-se bem, o Petro de Luanda também bateu-se bem e ao que tudo indica queria fazer, né, a dobradinha, que era ganhar o Girabola e ganhar a taça, mas não aconteceu. Não aconteceu e o jogo foi decidido a penaltis, onde diz que uma das grandes figuras do jogo foi o Tony Cabaça, porque nos penaltis ele teve exímio, exato, defendeu dois, dos quais um dos penaltis foi o do melhor marcador de Girabola, que é o Tiago Azulão, e capitão do Petro de Luanda. Judite, no teu ver, será que o falhanço do capitão desmotivou o resto do elenco do Petro? Até se calhar não só por ser capitão, né? Exato. Basta alguém falhar. Uma grande penalidade. Isso, uma grande tudo. penalidade. Automaticamente os que vêm a seguir também ficam logo balançados. E dá mais coragem àquele que defendeu. Exatamente. E por defender o melhor, vamos assim dizer, o melhor marcador do Girabola do ano passado, também acaba por motivar o próprio guarda-redes. Por em termos de desmotivação, por ser o capitão a falhar, acho que não é por ser o capitão. Basta um colega de equipa a falhar, os que vêm, se calhar também ficam com um bocadinho mais de medo. De medo, né? Ok. Também tivemos o início do nosso Girabola, que é mais conhecido como a Festa do Povo. Tu estiveste no estádio, né? Num dos Eu jogos. tive, e vocês como sabem, eu sou adepto de coração, acho que de gema, né? Porque quando os meus progenitores eram adeptos da Académica, eu ainda nem estava vivos, eu sou toda a sequência. E falando nisto, as nossas equipas de Benguela, de certa forma, tiveram muito bem na primeira jornada. No primeiro jogo do Girabola, o Ilhéte de Benguela começou a perder com o Sagrada Esperança na Lunda, que sabemos é um estádio muito difícil. Já estiveste lá a apitar, Judite? Muitas vezes. Dizem que o Sagrada Esperança, eu já estive lá também, dizem que o Sagrada Esperança na Lunda é quase Deus na terra. O Sagrada para perder lá é porque estava difícil mesmo para eles. E começou o Sagrada a ganhar. não perde. Começou a ganhar. E ainda mais, perder de virada. Exato, Perdeu foi de lá virada. Perder de com o virada, Ilhéte, né? alguma Com o coisa Ilhéte. ali. Sim, Parabéns senhora. ao Grande Ilhéte. trabalho do Exato. Ilhéte. Isso é um pouco daquilo que nós já falamos aqui sobre a organização do Ilhéte. Do Ilhéte, exato. E o próprio Sagrada parece que também está com problemas financeiros e ameaças de greve, parece. E perdeu muitos já li. jogadores E aí também. é um assunto deles que nós também vamos falar aqui. Já li sobre isso. E o Ilhéte, nós já falamos bem do presidente do Ilhéte. Acho que nesse momento é das equipas mais organizadas do Do Girabola. Girabola, isso é verdade. E é muito bom. Tu vais lá por coisa. Vice-campeão nacional, né? Tu ganhas Sim. o Sagrada, vice-campeão nacional E ex-campeão nacional. ex-campeão nacional. Sim. E da taça, aquela taça do Aquela barulho. taça do problema. Então um Ilhéte de Benguela vai lá na terra dos diamantes e consegue ganhar de virada. Porque exato. normalmente isso é um exemplo básico. Se fosse em Portugal, sei lá, é um Tondela aí ganhar de virada em Alvalade. Em Alvalade, exatamente. Sim, normalmente tu quando sabes o grande marcou, esse grande Normalmente vai golear. encolhes todos, sim. Vai golear, mas não.
foram virados e o Ilhéti está muito bem. Só de realçar que nesse Girabola, a província de Benguela tem mais equipas ou mais clubes do que Luanda, né? Nesse Girabola. Neste? Yeah. Neste nós temos 3. Temos o Sporting, temos o Ilhéti, temos a Académica. Yeah. Luanda tem o Inter. Tem o Inter, o 1º de agosto, o o Petro Cabo e, Corpo está também? e Cabo o não Cabo tá, não não. tenho a Não certeza. está? Eu acho que o Cabo não está. Ok. Eu li em algum lado isso que o... é? Que, Se não tem mais, está de pé de Yeah. igualdade. Ok, É então- algo, então me 3. parece ser algo histórico, né? sim, é histórico. Esse grupo de Benguela, qual é Isaac? Tem o Isaac de Benguela. Benguela tem 4. Sim, tem Yeah. 4. Isaac de Sim, Benguela. tem mais que o... Por Tem acaso mais Tem que mais o Luanda. Não sabia. Yeah, é Exato. isso. Então o nosso Ilhéti fez bonito. Exato. Ganhou fora e é dar os parabéns à revolução que até o momento e alguns adeptos do Ilhéti ficaram com medo que o seu Silvestre Pelé fez no plantel, mas disse que no torneio, e o nosso colega hoje de painel não está, o Zeni, que esteve lá, diz que no torneio da amizade todos ao voto, o Ilhéti já se tinha mostrado uma equipa muito equilibrada e até perdeu com este Inter só mesmo na final. Sim, sim. Exato, já se tinha mostrado uma equipa muito equilibrada. O Sporting Cabinda perdeu em casa, não temos muito a falar acerca. Perdeu em casa por 1-0. Aliás, ganhou em casa por 1-0 ao Progresso da Lunda Sul. O SK Dragão estreou-se com derrota em casa, perdeu com o veterano Libolo. Sabemos que o Libolo é uma equipa sempre muito equilibrada. A Académica do Lubito, estive lá, foi um jogo bom. Gostei do que assisti, gostei de voltar a ver aquela moldura humana no buraco, já estava com saudades. Jogamos muito bem, infelizmente foi um jogo com muito poucas oportunidades flagrantes de jogo. O Inter teve uma pelo seu avançado, eu esqueço o nome, mas sei que era o número 27. Seria um golo fantástico, a estilo Cristiano Ronaldo. Seria mesmo um lance de realce. A Académica teve um lance muito bom num ressalto pelo Mangushi, ex-jogador do Petro de Luanda. Falhou e não conseguimos converter em golo. E desde já deixa parabenizar a ex-categoria onde pertenceste, que é da arbitragem. Fez uma arbitragem fantástica. Boa, não soube o nome não sei o nome do árbitro que esteve no buraco, mas fez uma arbitragem fantástica. O pessoal comportou-se. Sabes que no buraco há dias que as pessoas não se comportam. Mas pronto. Quase sempre. Exato, estivemos lá Empataram a 0? Empataram a 0. Ok. Esta é uma das outras coisas que às vezes nos entristece no Girabola, tem muito poucos golos. E nós às vezes saímos de casa, levamos os filhos, os irmãos ou os amigos para vermos golos. E falando em poucos golos, o Sporting de Benguela também não passou do 0-0. Por acaso gostei de realçar o Sporting de Benguela e o Santa Rita de Cássia estiveram no campo do buraco, viram, se não estou em erro, o jogo até mais ou menos aos 60 ou 70 minutos. Foi bonito de se ver. Os dois plantéis ficam sentados lado a lado, na bancada geral mesmo. Foi bonito, então é de realçar, né? Quando vemos coisas bonitas no nosso Então nenhuma desporto. equipa de Benguela perdeu esse fim de semana? Não, por isso é que eu disse que nós, Nenhuma perdeu. nem é o que tudo indica, começamos com o pé direito. Sim. E a que foi jogar fora mesmo é que ganhou. É que ganhou. ganhou, ainda amealhou mais pontos. E nós sabemos que não vou falar muito do Ilhéti, mas nós temos muitos problemas financeiros a meio da tabela. Então, se pelo menos a meio da tabela as 3 equipas benguelenses já conseguirem ter a manutenção garantida. 4. Exato, as quatro equipas de Benguela com a manutenção garantida. Vai ser difícil. Já sabemos que. Não, é muito difícil, mas já sabemos o quão os adeptos. Nós tirando o 1º de maio, nunca mais voltamos a ter uma equipa campeã nacional. Então, para nós, algumas vezes, a grande vitória é não deixar de divisão. Exato. Para não pararmos de ver os grandes clubes, né? Exato. Aqui perto de nós. Pronto, senhores, então este foi o início do nosso campeonato nacional. De dizer aos nossos telespectadores, desculpa, aos nossos seguidores, que nós vamos continuar a trazer informações nacionais e no intuito que nos continuem a seguir, continuem a subscrever, continuem a partilhar e que continuem conosco, porque sabem que se nós estamos aqui é porque temos uma marca forte atrás, que é a Visage, que faz toda essa produção, e nós contamos convosco que continuem aqui com o Olho Clínico. E se tiverem novidades, podem escrever aí nos escrever comentários. E nós trazemos sempre por aqui. Olha, estou para
mudar-nos já para o desporto. Esse discurso que eu te vi, achei que devia fechar o programa já. Não. É mesmo para. É o episódio número 10, então nós vamos sobre fazer coisas o desporto nacional, ainda não tem o caso do Depu que eu ia falar você agora. prometeu de falarmos aqui. Eu prometi. Neste momento estamos a viver um momento bonito, se posso assim dizer, porque não era normal há uns anos a presidente do Conselho de Administração da FAF fazer mesmo uma conferência de imprensa para vir a falar de um assunto que apoquenta o momento desportivo nacional. Então vejo algumas melhorias naquilo que nós temos estado a reclamar, e o país todo reclama, para quem segue o nosso desporto. Começou no futebol e que vai para todas as modalidades. E não só. E não só, exato. O caso do Depu. O Depu, até que se prova o contrário, e está a se ir comprovando, ele ainda é jogador do Sagrada Esperança. Por isso que quando falaste do Sagrado eu disse que tinha aqui alguma coisa para trazer. Eu ouvi também a entrevista, ouvi dos dois, ouvi da presidente, da Patrícia Faria. Mas eu também ouvi do presidente do Sagrada Esperança. O presidente diz que não é jogador, que ele rescindiu. Sim, mas... Eu vi o vídeo até. Sim, ele ia dizer que ele chegou com a família dele aqui no clube, sim, que nós queríamos renovar, a família não quis, e então rescindimos o contrato e o Depu não é jogador do Sagrada Esperança. O vídeo que eu vi, vídeo não, porque aquilo foi na Rádio 5. Foi na Rádio 5, sim. Sim, mandaram só a foto, aquilo e vi ia no passar WhatsApp. o áudio. Sim, exato. E hoje também saiu na página Bato News, sim, a dizer que a exclusividade, que o agente do Depu, sim, diz que ele em novembro está de volta aos campos. Yeah. E no Petro. E no Petro, por isso é que está a ver barulho. Porque assim, as informações legais dizem que a tramitação do processo dele, do Sagrada para o Petro, parece que houve aí alguma... Aqui tem sempre esse problema. Exatamente. Nós já falamos e pior, disso. A Patrícia Faria, né, que é a presidente do Conselho de Disciplina. A cantora mesmo? A cantora mesmo. Disse mesmo aos micros da Rádio 5 que o agente do Depu faltou-lhe completamente ao respeito na reunião em que tiveram, que chegou ao ponto de se levantar, pegar no jogador e saírem da sala. Sério? Sim. Ela disse que chamou-lhe nomes. Epa. Exato, chamou-lhe nomes. Então, nós esperamos que de forma cordial, de forma educada, sim, as partes cheguem a consenso, porque o que nós gostamos de ver... E acima de tudo, que se coloque a carreira do jogador em primeiro lugar. Ele só tem 22 anos. Sim. E não só o jogador, o próprio desporto em geral, ele seria sempre uma mais-valia para a nossa seleção. No futuro. E ele parado vai estar a fazer o quê? Estás a ver? Sim. Vai perder uma época. Quem é que sai a ganhar com isso? Com isto, exato. Então tem que se fazer essas análises. Alguns lados vão ter que ceder. Certo. Eu lembro, por exemplo, esses dias vi aquele documentário da transferência do Luís Figo para o Barcelona. Ele só foi parar no Barcelona porque o agente dele fez contrato com 2 clubes, o Parma e a Juventus. Sim. Então, o Parma e a Juventus depois fizeram uma confusão com a federação lá italiana, a Liga de clubes da Itália, que é para ele não poder jogar nenhum dos 2 clubes. E então chegaram ao consenso, está bem, então vai para outro país. Estás a ver? Acima de tudo, o jogador tem que jogar. Tem que jogar. E aí ele vai parar no Barcelona. Aí no Barcelona encontra a felicidade que depois já não interessa. E é o que acabaste de dizer. Então é isso, tem que encontrar uma forma do Depu jogar. Colocar mesmo a carreira do jogador em primeiro lugar. Exato, nem que seja longe dos 2 clubes, então. Exatamente, mesmo mas que jogue. Mas que jogue. Nem que por empréstimo a um outro clube angolano ou fora. Mas o jogador ficar parado não é bom para ninguém. É o que eu acho. Certo. Pronto, então apelamos às partes que deem o melhor seguimento à situação do rapaz, porque tem que jogar. Exato. Colegas de painel, houve jogo também no velho continente, como sabemos, hoje quase a nível do desporto de bola só temos assuntos ligados às seleções. Também jogou-se no velho continente e tivemos ali alguns jogos que merecem a nossa atenção. Para não perdermos o caminho, Braulio, podias começar por falar do jogo de Portugal, e o Tuca Chaves tem também algumas coisas para falar acerca deste jogo. Tem muita coisa. Então eu quero vos ouvir. Portugal acabou por ganhar por 0-4, né, lá Exato. Na Chequia. Na Chequia.
na antiga República Checa, né? Mas o resultado pode enganar muita gente que não viu o próprio jogo. Foi um jogo que não foi bem disputado, ao meu ver. Portugal faz 4 golos, mas aquela equipa não funciona como deve ser até agora. Ok. Porque o treinador é teimoso. Eu vejo reclamar muito do treinador. O treinador é teimoso e ele insiste em fazer algumas mexidas na equipa e às vezes coloca peças onde não se enquadram. Certo. E a equipa acaba por não jogar aquilo que devia jogar, que é um futebol mais solto, mais bonito, porque ele insiste em jogar com 2 jogadores naquele meio campo que são muito presos, que ele jogou com quem? Jogou com o William Carvalho e o Rubem Neves. Esse meio campo fica automaticamente com pouca mobilidade. Quando ele tem mais opções no banco para fazer uma daquelas posições, que pode jogar com o Vitinha, ia ter mais criatividade no meio campo. No caso, colocariam o William no banco. Sim. E depois não só, depois também acaba por jogar com o Cristiano Ronaldo, que nesse momento está claramente, é menos um. Desculpa, hoje eu não esperava um dia ter que falar isso, mas o Ronaldo nesse momento é menos um naquela seleção, porque o Duga vai falar dele depois, mas ele atrapalha os jovens, né? Ele toca atrapalhar os jovens. Mas essa dica é minha, é antiga, ele agora só. Ele atrapalha os jovens. Então, nós vimos o jogo 90 minutos, 90 e poucos, né? E o Cristiano Ronaldo praticamente foi um nulo. Tens um jogador menos. Quando podias ter outro jogador a fazer aquela posição, mais jovem, certamente, que podia criar mais dificuldades ao próprio adversário. Então esses 4-0, como o Braulio disse, mentiram foi mesmo. Portugal, a imagem do seu próprio treinador, como tem vindo a ser nos últimos anos, que não apresentou nenhuma novidade. Sabíamos que ia ser invenções atrás de invenções e ganhou o jogo como tem sido assim de hábito, né? Tem ganhado lá os jogos, mas sem saber ler nem escrever, porque sinceramente aquela equipa não joga o suficiente para ganhar os jogos ou simplesmente para empatar sequer. E ele agora tem jogo com a Espanha em casa, que só precisa de um empate, certamente vai jogar aí com 50. E sabemos que vai se tornar um jogo trincos. difícil por causa do resultado da Espanha. Vai jogar com 50 trincos aí. Olha, eu por acaso sobre esse jogo discordo totalmente do Braulio. Mas totalmente mesmo. Eu não sei se ele viu qual jogo. Diz Portugal joga bem? O Fernando Santos até meteu aquele 11 aí que o Braulio até tem razão de falar aquele 11 que ele inventa e o resto, mas Portugal jogou muito. Portugal jogou muito e eu gostei dessa seleção. Okay. Normalmente, eu até achei mais demérito da própria República Checa, eles é que não jogam nada. Mas Portugal jogou muito bem, gostei. Gostei do Dalot, eu já ofendi aqui o Dalot várias vezes. E ele foi de longe o melhor jogador. Perguntaste como é que ele chegou ao Manchester? Ao Manchester, yeah. Não, mas olha lá, foi ontem, antes de ontem. Foi antes de ontem. Foi antes de ontem. Foi sábado. Foi sábado. E ele jogou muito, eu gostei. O Dalot jogou muito. Gostei do Bruno Fernandes, que é dos jogadores que com mais qualidade no clube dele, mas quando vai para a seleção rende pouco. Dessa vez rendeu. Por isso é que eu discordo. Acho que o Braulio usou aquele discurso antigo, estás a ver? Não desse jogo. Okay. Claro que o que ele falou sobre o treinador e o 11 que usa e o resto, eu concordo com ele. Mas desse jogo não, porque Portugal jogou muito bem. Gostei porque, tirando o próprio Cristiano Ronaldo, que o Braulio já falou, o Cristiano Ronaldo, ou seja, o Cristiano Ronaldo foi o pior jogador em campo, mas daquele jogador que estava na equipa que ganhou 4-0. Vê a gravidade da situação. O que acontece? O Cristiano falha 2 bolas flagrantes, cara coisa a cara. Que nós sabemos não serem normais. É estranho aquilo. Sim. Acho que nem eu falharia aquilo. Porque... Aquilo é meter o pé, meu, desculpa. Exato. Por isso eu nem uso muito a qualidade dele, porque rematar ele sabe. Sim. Eu acho que a pressão que ele está a ter agora, nesse início de época, que é banco no clube, aí já mostra. Ele praticamente está a pagar caro a brincadeira que teve de falhar pré-época. E está a pagar com isso, porque ele está muito embaixo de forma. Mas além de estar embaixo de forma, ele está com essa pressão toda e sei lá, ele não está conseguindo aguentar essa pressão, é complicado. E aqueles lances que ele falhou, o penalti obviamente foi infeliz, aquilo não tem como evitar, mas é um jogador que falha 2 lances flagrantes e comete um penalti. Sim. E depois ainda faz um mau jogo. E o treinador não tira. E sei lá, o treinador não mexe. Tá sabendo? O treinador fez 5 substituições e não tira o pior jogador da equipa dele. Por ser o Cristiano Ronaldo, não pode fazer isso.
porque isso está tudo bem, a Liga das Nações, muitas equipas não levam muito a sério, praticamente usam como amigável. Mas numa competição a séria, no Mundial... E não está longe. Exato, Não tá longe. tem uma nação aí, estás a entender? Tem pessoas, não só nação. Você mesmo, eu sei como é que você exato, gosta da tem seleção também a própria. portuguesa. Tem nós, os africanos de língua portuguesa, e vamos nos apegar mesmo a Portugal, outros ao Brasil. Sim. Porque não temos nenhum outro... Nenhuma representante lusófona. Sim, nenhum outro lusófono foi, Exato. só esses dois. Então tem que se ter respeito por uma nação. Tu não vais manter por ser o Cristiano Ronaldo. E o próprio Cristiano Ronaldo, também não sei, alguém tem que conversar com ele. Certo. Tem que conversar com Gostei ele. quando tocaste nesse assunto no grupo do WhatsApp. Sim, tem que conversar com ele, tem que lhe dizer, nesse momento não está a dar. Acho que é bom momento de você começar a entrar aí aos 70 minutos. Se calhar Passar só a ideologia, Sim, rapaz. exato, porque ele agora também já passou um pouco de vergonha em campo. Se ele vai ao Euro ainda. Sim, ele sozinho se autoconvocou, disse que eu ainda vou me aturar porque ainda quero ir para o Euro 2024. Com 40 anos. Você que- 2024. Sim, você que anda Não, tem que acabar já no nesse início de Mundial. época. Eu não sei, obviamente tem que que ser o fim. o Cristiano Ronaldo já nos surpreendeu várias vezes. Sim. E qualidade tem, obviamente. É aquilo que nós dissemos também, a idade. Normalmente a falha da pré-época também faz com que a volta à forma dele seja mais lenta. seja mais lenta, exatamente. E no clube está a jogar pouco, de semana em semana aqui no campeonato. Exatamente. Acaba por entrar sempre aos 70 aí. Então vai ser difícil. E quando joga titular é na Liga Europa. Ou na Taça de Inglaterra. E com os suplentes. Exato. Ou seja, não vais estar com a Ganhar melhor entrosamento equipa. com a melhor Não estás a equipa. fazer. Exatamente. Eu até condeno muito os treinadores que fazem isso. Mas pronto, foi uma seleção que ganhou bem. Não deixou dúvidas de quem era melhor entre as duas. Entre as duas. E são os tais, nós sabemos os jogadores que estão a mais nessa seleção e que podiam lhes tirar daí. O próprio William Carvalho, Eu não o devia. Braulio falou bem, o Vitinho é um jogador Que pode acrescentar muito mais naquela o Vitinho posição. é um jogador que saiu do Porto, onde era, eu acho que era talvez o jogador que mais iniciava situações De perigo. de ataque, né? Exato. Ele é o que desenhava, o que pautava o jogo, e ele foi para um PSG onde tem dos melhores jogadores do mundo e continua a fazer isso lá porque ganhou o seu espaço, é titular ao lado de um Verratti, ao lado de Neymar, Messi, Mbappé e outros que até nem adianta citarmos aqui. Então são esse tipo de jogador. Tu não vais convocá-lo que é para ele manter no banco. Certo. Não pode. Tu tens que respeitar o momento de forma de cada um. E os ciclos acabam. Está a ser muito prejudicado em Sim, Portugal nós porque ele estamos não a usa falar quase do ninguém da Liga Sim, Portuguesa. nós estamos a falar do próprio Cristiano Ronaldo que o ciclo do Cristiano acabou, obviamente. Certo. Mas não é só do Cristiano, desse William Carvalho também acabou. Acabaram. Agora não levou o Motinho ainda, tá bom. Sim, mas esse tipo Será de que, jogador não, será que não levou porque já não vai levar mais? Ou decidiu? deve estar à espera mesmo só se tiver mais um jogo bom. Yeah, antes mas de ele joga sair. bem, yeah. Sim, porque é complicado. Tem bons jogadores. Eu acho que a seleção portuguesa nesse momento, o plantel da seleção portuguesa nesse momento está diretamente no top 5 das melhores Concordo. do mundo. Do Eu mundo. acho que temos aí, e até também vamos falar sobre isso de certeza absoluta, que tivemos também outras duas seleções São com dos melhores plantéis que tem, que a França e a Inglaterra. Inglaterra, e defraudaram. E defraudaram bastante. Sim. E a Alemanha também. E por culpa dos treinadores. Não tem nada a ver com a qualidade dos jogadores, entrosamento, isso é mesmo treinador. Então eu acho que Portugal estaria aí no top 5 com quem? Com o Brasil, Com a França. Inglaterra, Portugal. E... Brasil, né? Estamos a falar de plantéis. Sim, Brasil, Inglaterra, Portugal, França, talvez mais uma aí. Alemanha Holanda, também. Bélgica, não? Bélgica. A Bélgica está mal na defesa. Esses Vertonghen, Alderweireld também já Não, estão não tão- velhos. não vão fazer uma A dupla Bélgica muito nesse boa. momento tens quem? Fora de série. Só o De Bruyne. Yeah. Não tens mais ninguém também, assim, fora de série. Origi baixou Que está a jogar muito. bem no clube No dele, clube não dele, tem. yeah. Yeah. Talvez a própria Argentina, né? A Argentina também Witzel tem. está a jogar, mas Witzel está está a com jogar posição a nova. central, então talvez a Argentina, meteria a Argentina Sim, talvez. nesse top também. Yeah, Ok. no top 5. Ok, e dando seguimento a isto, porque já que tinhas iniciado, podes dar continuidade. A Alemanha e a Itália, desculpa, a Alemanha e a Inglaterra caíram. Não,
Sim, eu vejo aqui que a Inglaterra... Peraí. Não, a Inglaterra que caiu. A Inglaterra que caiu. A Inglaterra Desculpa que caiu. lá, a Inglaterra cai, que caiu. cai sempre o último. Sim. Alemanha, É algo que epá, não ficou bem. Não, aquele é mau. Nós desde sempre já falamos aqui várias vezes do selecionador da Inglaterra. Sim. Aliás, se nós analisarmos bem, e isso já falamos aqui, acho que num dos programas, que a única seleção, uma das poucas seleções que tem um bom treinador e que está a praticar bom futebol atualmente é a Holanda. Exatamente. É a Holanda, está a jogar bem, ganhou a Bélgica num jogo que até podia perder por 2 golos de diferença, mesmo assim estaria apurada para a Final Four. E ganhou e então mostrou o que nós estávamos a falar há pouco da Bélgica. A Bélgica também é aquela seleção que sempre chega no quase, morre sempre na praia. E está a perder uma geração que... Sim, que então, de ouro que eu não sei se estão a perder, já perderam mesmo. perderam, Porque o azar para mim já acabou. Sim. Lukaku vai que não vai, também está lesionado, por isso é que não joga. Mas não tens mais ninguém, só tens o próprio Kevin De Bruyne. Sim, a geração o Witzel já não é aquele a geração também. de ouro que eles Carrasco tiveram. também baixou muito. Acabou. Aquela geração de ouro que eles tinham, que ia poder ganhar um Mundial, um Euro, passou. Não, passou. Sim. E eles não vão dessa oportunidade. E a Holanda, tu olhas para a Holanda, não tem craques. Tu olhas para a Holanda, acho que é uma grande equipa. A maior estrela que tu olhas lá é um defesa, que é o próprio Van Dijk. Sim, nesse o momento. resto tudo Acho são que ele jogadores. partilha protagonismo com o Memphis Depay, não? Sim, não. Se olharmos para cada um dos jogadores nos seus clubes, tipo, quem é estrela nos seus clubes é só o Van Dijk. E olha que nesse jogo o Depay nem jogou. Sim, não jogou. Então olhas para esse... Até o próprio Dumfries também tem mais protagonismo do que o Depay no clube? No clube dele em relação ao Depay no Barcelona. Não tem comparação, nem tem comparação. Os outros do Ajax também que estão a ganhar protagonismo. O Bergwijn que veio do Tottenham, o Bergis também é do Ajax. O Nathan Ake está no Manchester City. Mas o Nathan Ake acho que vai ser sacrificado porque já vi que o Pepe vai querer jogar com a Kanji e o Rubem Dias. Então, quer dizer que vai deixar de ir jogando no clube. O Ake vai já começar, mas pronto, são outros 500. Okay. Mas então olhando para esse tipo de seleções aí na Europa, o Brasil está bem, está sempre a golear. Com o Tite, mas vai jogar agora com a Tunísia. Mas acho que também, amanhã. Sim, amanhã. Mas também tem jogado com adversários fracos. E só assim rápido, a derrota da França não tem será que a França, e de ver que a França ainda não tem um apuramento garantido, perdeu com a Dinamarca? Sim, eu vi o jogo, esse jogo mesmo vi. Ok, e o que é que te pareceu? E me parece, a França, além das baixas que tem, o próprio Benzema, o Pogba, sim. Os 12 irmãos Hernandes, o Lucas e o Theo. E o Theo, sim. Rabiot. O Rabiot até nem tanto, né? Mas só esses que eu falei. O próprio guarda-redes titular, o Loris, também não estava, nem o Maigma. Quem jogou foi o Areola. E pronto, é uma seleção que mesmo sem esses que eu falei, porque a França tem um plantel vasto e com qualidade, ao lado da Dinamarca, pelo menos devia fazer taco a taco. Eles levaram mesmo porrada com a Dinamarca. Estou a ver agora aqui a estatística. E a Dinamarca, já falamos também sobre isso, que pode ser uma boa surpresa no Mundial, já foi no Euro. E pode ser muito organizado. Sim, pode ser de novo no Mundial. E está no próprio grupo da França. No Mundial? No Mundial está no grupo da França. Não sei quais são as outras equipas que estão, não sei se vocês podem ver aí. Que é para fazermos uma análise básica, porque a França, se tiver a jogar assim, conforme jogou nessa Liga das Nações, tá péssima. E nesse próprio grupo tem a Croácia, nesse grupo do... França, Dinamarca, Tunísia e a Austrália. Não será fácil. Não será fácil, porque acho que a Tunísia, nós já conhecemos, é uma equipa que joga igual às europeias. As europeias. São bem organizados. Podem até perder, mas deixam são bem organizados. Dão trabalho. E tanto mais é que a Tunísia está sempre no Mundial, já deram conta? O Egito falha, o Egito ganha os canos todos, mas falha o Mundial. A Tunísia está sempre no Mundial. E vai jogar com o Brasil e a Tunísia amanhã, né? Vai ser um bom teste também para o Brasil. Sim, mas esses são jogos amigáveis, eu até tiro poucas relações. Então, partiu do dia deixando bem mesmo tipo coisa, tipo o Fernando Santos. Sim, eu até vou fazer uma lista desses treinadores péssimos, mas só para falar. Péssimos. Mas só para falar, a Croácia, a finalista derrotada da França,
Também está bem, estava no grupo, tá nesse grupo Mas da ficou no primeiro lugar. França e ficou em primeiro. Primeiro lugar na Ficou Liga em das primeiro, Nações, sim. então é sempre bom. Então bom. aquela maldição dos mundiais vai prevalecer. Qual? E a Do campeã campeão nunca vai cair na fase de longe. grupo? Pode, a França do jeito que está, A maldição. nesse grupo que está, te digo já, a Austrália também é forte. Sim. É outra equipa que também é Sabe muito jogar. organizada. Também está sempre nos Por isso, mundiais. sim, já. e Eles já não dele apuram sempre. não, eles agora saíram do Oceania. apuramento da Oceania, estão na Ásia. Ok. Na Ásia já é mais difícil, competitivo, porque já apanhas as Coreias do Sul, sim, Japão, jogam bem. China... Coreia, desculpa, Coreia do Sul, Lolo, Sim. Coreia. Não, a Coreia também está, a própria do Norte. Do Norte, ok. Ele também joga. Olha, e falando em equipas, seleções grandes que perderam, eu vi a segunda parte do jogo da Espanha. Saltou-me às vistas a entrada do irmão do Iñaki Williams, estreou pela seleção espanhola. O Neco Williams jogou muito bem, o rapaz. Senti nele aquilo que tem faltado, aquele extremo que nos cuia, que arrasta e cruza. Yeah. A Espanha não fez um bom jogo. Claro, né, tocar aquela superioridade, Judite, que é a Espanha, vai ter mais bola e tudo mais, mas não materializou. Em dois lances de bola parada, a Suíça marcou. O Akanji esteve envolvido nos dois golos. Num primeiro ele mesmo é que fez o golo e depois ele faz o desvio para que se faça o segundo golo, que ainda ficou entre se era autogolo do Eric Garcia ou se, mas depois atribuíram o golo ao Brahim Embolo. No fim tocou mesmo na perna dele, tal, ficou dele. E pronto, a Espanha, eu penso que também daquelas seleções toca que o treinador tem os meses que faltam para o Mundial para encontrar o verdadeiro elenco. Porque Sim, tem lá Espanha, muito miúdo. Eu não sei Espanha, se esses miúdos vão aguentar o andamento do Mundial. A Espanha, o Luís Henrique tinha feito isso no Euro e até saiu-se bem. Sim. Mas já lhe foi descoberto, já viram qual é o estilo dele. Sim. E para o que ele quer implementar, não tem peças próprias com as características que o jogo dele... que ele gosta. Sim, exatamente. Ok. Então ele tem que se rever, ele tem que parar com essa loucura de deixar os mais velhos todos. Eu acho que um Ramos ainda teria lugar nessa seleção. Vila Busquets, bom capitão. É verdade. Não entendo a situação do guarda-redes. Devia estar. O Thiago Alcântara devia estar. Sim. Epá, Toca, e estávamos a falar de grupos difíceis. O grupo da Espanha é difícil. No Mundial? Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica. Aquela Espanha, A Espanha, se for aquilo também que eu vi jogar. Essa Espanha não... Também a Alemanha não está como deve ser, né? Mas eu te garanto uma coisa: o Fernando Santos, se meter o medo de lado e entrar como deve ser, Portugal goleia a Espanha. Facilmente. Vão jogar agora? Sim, estou a falar mesmo desse jogo. Sim. Amanhã, Portugal goleia a Espanha se o Fernando Santos entrar sem medo. Mas sem medo, meter mesmo os melhores. Sim. A começar já por tirar o William Carvalho e o Cristiano do 11. Mete jogadores que... Eu acho que a Espanha gosta de posse de bola. Sim, gosta. E para ter posse de bola, ou melhor, Portugal, para ganhar a bola, vai precisar correr. Exato. O Cristiano Ronaldo já não corre. Exato. Então tem que... Eu não é por ser do Benfica, mas eu apostaria no miúdo Gonçalo Ramos. Exato. Já vemos o que ele faz no estilo de jogo do Roger Schmidt. O Benfica joga assim. Sim, Joga na pressão alta. E aquele rapaz já é muito bom e nisso. com o Rafael incansável. Leão podem se entender. Exato. Se ele jogar com o Rafael Leão à esquerda, aquele rapaz, o Gonçalo Ramos, no centro... E eu meteria, mas sei que ele não vai meter, mas eu metia o Pedro Neto no lado direito para jogar com o Palhinha a trinco e Bruno Fernandes e Bernardo Silva no meio campo. Exato. Seria o melhor, mas eu sei que ele não vai fazer isso. Então, ele vai meter o Bernardo Silva mesmo na ala direita, conforme já jogou há pouco tempo. Nesse jogo da República Checa. E acho que vai voltar a jogar com os dois trincos. Só não sei se o William é que vai jogar, mas se não for o William, ele vai jogar com o Rubem Neves e talvez o Vitinha. Certo. Porque estão a falar mesmo muito e o treinador também não pode fazer que não está a ouvir. Que não está a ouvir. Então, mas o importante é tirar o William Carvalho e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano, porque já não corre, pode depois entrar no último terço do jogo. E o William, porque é dos jogadores mais lentos que existem na face da Terra. O William não, mas ele é muito lento. Ele não fica mais velho, está a ficar pior. Ele não corre. Mas ele em campo. Ele não sei bem que está naquele meio campo. E nesse jogo vão precisar de correr e pressionar
intensamente. Eu acho que ele é medroso, porque ele como sabe que só precisa do empate, acho que ele vai jogar mais defender. Sim, mas eu também acho. A pior coisa que aconteceu foi mesmo ele só precisar do empate para se apurar. Ele vai jogar no empate. É praia dele. E ele se dá sempre mal, porque contra a Sérvia ele jogou no empate e perdeu em casa. E ele não sei se aprendeu, mas pronto. Não, mas depois ele tem sempre a estrelinha dele. E ele disse, na televisão de hoje, ele disse que ele não convoca nenhum jogador só por convocar. Quer dizer, que ele conta com todos, mas isso não é verdade que eu volto a ver. Em outras palavras, será que disse que conta com o Motinho? Não, ele disse, não convoca só por convocar, porque aquele barulho com o Rafa Sim. de ir não jogar. Ele disse, eu não convoco os jogadores só por convocar, eu convoco porque conto com eles. Mas no que se vê, tu vês muitos jogadores quase nem jogam lá praticamente. Tanto mais é que ele tira o Danilo, tira o Danilo e põe o João Mário. O Danilo estava a jogar central. Ele tinha o Jaló, Tiago Jaló, que era o central que estava lá. Ele tira o central, põe o João Mário e baixa o Palhinha para a central. Isso eu me esqueci que tinha. Depois disse que esqueci que o Jaló estava aqui. Você até Alzheimer ou quê? Isso pode dizer. Mas não é hora de... Também não podia esconder isso. Não está a chegar a hora do senhor de descansar um bocado. Na hora mesmo. Eu tenho essa esperança. Eu já falei até no grupo. Mundial. Sim, mas como já sabemos que vai, acho que não precisamos falar mais sobre isso. Mas a minha esperança é mesmo essa de que depois do Mundial tem que pegar um treinador com outra visão. Porque também estás a ver o Abel do Palmeiras? Sim. Está entre os 3 treinadores a serem cogitados para pegar o Brasil depois do Tite. Sim. Sim, porque o Tite está garantido que depois do Mundial... Ele já disse. Não, ele próprio que vai mesmo largar. Okay. E esse próprio Fernando Santos também já devia ter dito isso. Os portugueses, não sei se comem no mesmo prato ele e o Cristiano, não querem largar o Há um sentimento tacho. de gratidão. Eu acho que foi por parte da Federação Portuguesa de Não, Futebol. mas ele próprio, o treinador, o ganhou próprio selecionador. Eles não saber sair. Sim, mas ele quando ganhou o Euro deu mais ou menos já. Tem que saber sair. Ele é o treinador em Portugal. Ele é o único que deu um título a Portugal. 2 até da Liga das Nações e o Euro. Devia sair nessa altura, devia sair em grande. O Ricardinho, quando recebeu o prêmio naquela gala aqui nas de Ouro, o Ricardinho do futsal, ele já abandonou a seleção de futsal. Sim, abandonou. E sem ele, eles ganharam aquela finalíssima, acho que um novo torneio, ganharam sobre a Espanha. Tem sido sempre eles. O Brasil até decaiu, mas é sempre eles aí. E ele, no discurso dele de gratidão, quando recebeu o prêmio, disse: vendo que a seleção ganhou esse título, só me faz ver que eu estou certo, ou estive certo no momento de saber sair para dar espaço aos mais novos. E depois em Portugal até saiu uns ecos que aquilo foi uma indireta para o Cristiano Ronaldo. Ele próprio, o Ricardinho, depois disse que não tem nada a ver, falou que lhe vinha a alma naquele momento. Eu não só achei como indireta, achei direta. E se não foi, que fosse. Porque o Cristiano, alguém tem que lhe falar. Exatamente. O Cristiano tem que ouvir de vários lados. Ninguém tem coragem. E os portugueses estão como aquele medo, aquela gratidão. Está tudo bem, mas tem que se explicar. Eu gostei, por exemplo, da capa do jornal A Bola de hoje, segunda-feira. Sim, eu vi também. Que falou que Portugal está com menos Ronaldo e mais Portugal. Exatamente. Que são os outros. Exatamente. E isso é para lhe fazer ver. Ele tem que perceber que se calhar estou mesmo aqui a atrapalhar. Não precisa abandonar a seleção. Sim. Mas é hora de começar a saber que não é a primeira opção. Não é a primeira opção, Cristiano, nesse momento. Mas, de longe, todos os jogadores com função atacante da seleção portuguesa estão em melhor forma do que ele. Todos. E até os que não foram, esses Potes e companhia, estão também em melhor forma. Ele só foi pelo nome e pela gratidão. Gratidão, sim. Porque ele não tem feito nada. Mas também ali é a altura da comunicação social ser um bocadinho empática. Esses destaques de capa de jornal, mesmo os debates televisivos, os debates que estamos a fazer agora, também tem que ser um bocadinho mais sensíveis. Tipo o quê? De forma... pena? Não é sentir pena, mas de forma a não magoar também a pessoa, como se está bem, agora já não dá nenhum, não vale mais nada, não, todos os feitos aparecem. Uma coisa. Tem que ser um bocadinho de sensibilidade na altura de tratar desse assunto. Mas do meu ponto de vista, a comunicação social portuguesa e, de certa forma, mundial, foi muito carinhosa para os maus momentos de um Cristiano Ronaldo. Claro, ele também não teve assim tantos. Né? Agora vamos começar a ver. A portuguesa, eu digo que é praticamente submissa. Sim. A comunicação social portuguesa é submissa
ao Cristiano Ronaldo. Talvez, se tiver que tirar uma é a CMTV, porque a CMTV também tem problemas com todos. Quando tiver que falar mal, fala Disparam. de todos. Dispara. Já tem problema com o Ronaldo. Não, os próprios adeptos do Ronaldo jovens, da nossa faixa etária, que estão a falar isso? Sim, se eu próprio, o Cristiano Os Ronaldo. dois senhores O Cristiano também Ronaldo, pensei que recebessem o Cristiano salário. Ronaldo é o Não, essa conversa meu não maior tem ídolo tempo, do da- desporto. tá picar. Sim. Não é só do futebol, é o maior ídolo do desporto. E eu a falar essas coisas, não é porque não lhe gosto, não é porque não, é por lhe gostar que ele tem que acabar já. Exatamente. Porque depois Acho vai que ser tem. motivo de chacota. Vai Tem que mesmo. acabar Yeah, mesmo. vão mesmo lhe brincar, estás a ver? Isso é mau. Eu E os também. jornais, quando vão brincar, um Ronaldo vende. Exatamente, porque. Senão vai ficar um E rival não que só- ainda eu veio não botar parar dos no campo, corpos, não né? vamos E não, Isso é eu não bonito. gosto, Exato. de apoiar alguém que depois não tenho bases para lhe defender. Para defender, exato. Eu assim depois vou defender como Cristiano Ronaldo. Se ele está mesmo a complicar as coisas. E ele- ainda que ele vai com a mais alta escala de competição, não pode. E ele não pode se autoconvocar, ele não pode dizer vou mais no Euro 2024. Fica quieto. Calhar disseram. Quem lhe disse? Não pode lhe dizer Não, isso. não deve Epá, mais. se for outro treinador que não o Fernando Santos, ainda posso acreditar nisso. Vai falar, não, se tu chega aí. Sim, porque se for o Fernando Santos, Vai ele ele levar. vai. Ele vai. Yeah. Então se Portugal for assim a umas meias finais do Mundial, Fernando Santos já não sai mais. Vai mesmo pôr. Será mesmo azar. Mas pronto, das seleções que eu tenho visto, né, já que estamos aqui a fazer um top básico das seleções que eu tenho visto, temos uma boa Holanda que eu já falei. Temos a própria seleção portuguesa, mesmo com os problemas do Fernando Santos, está bem, também acho Sim. que vai ter um bom Mundial. A própria Argentina, o Messi, essa época, já está bem melhor no próprio PSG, Exato. já se entrosou e na seleção também já tem aparecido. O único problema de analisarmos as seleções Sul-americano. sul-americanas, eu até vou dizer só mesmo já Brasil e Argentina, porque as demais não Estão têm. aí, mas não, depois Sim, não, tem. não- Atualmente estão muito em baixo de forma. O Uruguai está muito em baixo, até perdeu com o Irão. Com o Irão, yeah. Sim, depois quem? A Colômbia também não jogou com o Guatemala, não é adversário. Mas eu estou a falar mais do Brasil e Argentina por causa dos adversários. Não tem tido testes difíceis. Tanto mais é que a Argentina até está quase, é capaz de bater o recorde de seleção com mais tempo, mais jogos sem perder. perder, Invencibilidade. São esses, a Liga das Nações veio estragar o teste dos sul-americanos e dos africanos. Exato, porque nós tínhamos vezes Exato. que íamos ombrir mesmo com Sim, tu os vais europeus. escolher. Imagina que, por exemplo, o Ghana. O Ghana vai jogar, está no grupo de Portugal. Sim. Iria escolher já assim uma Espanha. Para um amigável. Yeah. Sim. Para testar. Já dava para medir coisas. Exatamente. Mas eles não podem jogar entre eles assim, nos testes, agora que já estão no mesmo grupo, não é possível? Não, mas é que É estamos possível. a dizer, a Liga das Nações é que veio estragar isto, porque a Só data não FIFA, dá para jogar porque é o da Liga das a Nações. Liga das Sim, Nações pois, ocupou as porque datas. imagina, se duas seleções estão no mesmo grupo no Mundial, assim ia faltar tipo uns 3 meses. Faltam quantos meses? 2, né? Sim, mas aí tu Eles não podem jogar entre eles Mas antes não de- tens do- data FIFA Não tem nessa como. altura. Você não pode decidir que eu agora quero quero jogar. jogar. Tem que Sim, ter eu sei data por causa FIFA. da Sim, mas data nos FIFA. momentos de data FIFA tem Liga das Nações. Liga das Exatamente, Como eu é que sei. vão jogar? Não tem Mas como. tu disseste que eles podiam escolher uma Espanha, ok? Mas podiam escolher para Portugal para fazer um teste antes do Mundial. Sim, mas normalmente normalmente acho não que- escolhem, acho é. que o Não, adversário que estão a escolher não vai aceitar. Não vai aceitar, Você vai porque ver todos os mapas. dificilmente o Yeah. fazem. Yeah, Dificilmente o fazem. Então, Vais ver que se não for pela Liga das Nações, não vais encontrar Portugal a fazer um jogo com não, a própria Dinamarca e a França, que estão no mesmo grupo, jogaram. Exatamente. Não iriam aceitar. Não irão aceitar. yeah. Sim, mas até eu estava a falar mais ou menos das seleções estão bem. A Argentina e o Brasil estão bem, mas sempre aqueles. Temos que ver a jogos a duelo. Sim, temos que ver com adversários fortes. Eles jogaram com o Ghana. Por acaso, ao intervalo já estavam a ganhar 3-0. Argentina. Não, o Brasil. Brasil, ok. E o Ghana depois fez algumas substituições, onde também já estreou o Iñaki O Iñaki Williams, o Williams, irmão do sim, Nico. do Nico. Um está na Espanha, outro está no Ghana. Ghana. O Ghana tem sempre essa história. Já tinha também o Kevin Prince Boateng e o Jerome E o Boateng. Jerome Boateng. Então, quando fez essas substituições, meteu o Iñaki Williams, meteu o Salizo, o Lamptey, aquele puto que tu gosta do Brighton, Yeah, gosto dele. da Premier League. Yeah. E já na segunda parte o Ghana já esteve muito melhor e já jogou de igual para igual com o Brasil. Aquele Ghana que Portugal vai O que é apanhar. que tu esperas das seleções africanas no Mundial?
Eu espero que, de todas que eu vi com os seus grupos, o mínimo que eu espero do Senegal é passar da fase de grupo. Do Senegal? Sim. Por acaso também conto muito com eles. Sim. O grupo deles está acessível, porque é o grupo onde não teve nenhum cabeça de série. Eles apanharam a equipa da casa, que é o Qatar. O Qatar foi o cabeça de série. Exatamente. Mas então, só por receber o Mundial. Exatamente, por ser o anfitrião. Então já é muito bom, porque já não tem um cabeça de série, não tem um forte. Sim. É muito bom, estás a ver? As possibilidades de passar são grandes. São grandes. Eu acho que o Qatar está mais qual. Vou ver agora. Vê só. Eu acho que o Senegal seria a seleção que, no mínimo dos mínimos, teria que passar de fase. A fase é só um bonitinho. Sim, depois lá já são outros 500, porque a pessoa não sabe quem é que vai apanhar. Exatamente. Mas no mínimo o Senegal tem que passar. Sim, Qatar, Equador, Senegal e a Holanda. Talvez é só a Holanda que vai complicar. A Holanda definitivamente é a mais forte. Sim. Vão disputar o grupo com o Equador. O Equador é uma outra seleção que praticamente joga tipo os africanos. Sim. É uma equipa rija também. Tem muita força. Pronto. Acho que até o próprio Senegal tem mais qualidade técnica do que o próprio Equador. Equador. Senhores, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui a dividir painel. Judite, muito obrigado. Os nossos seguidores estejam aí, ponham gostos, compartilhem. E nós somos o podcast Olho Clínico, 10º episódio. É isso aí. Força. Obrigado.